Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Projeto de desenvolvimento de software. Introdução a projeto de software. Olá, aluno. Eu sou o professor Pedro Silva, da disciplina de Projeto de Desenvolvimento de Sistemas, da ETEPAC, e vamos estar aqui estudando um pouco do processo de desenvolvimento para que um software possa ser, desde o seu início até as evoluções previstas, colocado em prática. Pedro Silva. Descrição. Ele está em pé, é negro, cabelo preto, curto, olhos castanhos, veste camisa cinza, manga curta, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente. Ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, uma TV, um ícone de notebook aberto e o nome do curso, abaixo. Desenvolvimento de sistemas. Na sequência, parede com desenhos de ícones da educação. O objetivo dessa disciplina é basicamente estudar como funciona um processo de desenvolvimento de um sistema e, em seguida, nós vamos também estudar um pouco sobre qualidade, como aferir qualidade desse produto e dos processos que são utilizados para este. Na nossa primeira competência, vamos focar exatamente na questão do processo. Então, todos vocês, de alguma forma, utilizam algum tipo de software, seja no computador, seja na rede, na web ou aplicativos de celular. Mas já se perguntaram como esses aplicativos são produzidos? Como é feito em cada etapa para que ele seja posto em prática, para que você, como usuário final, possa ter acesso aos seus recursos? Então não foi sempre assim como vemos hoje. Hoje é muito simples ter um aplicativo, é muito fácil, aplicativos surgem todos os dias em diversas plataformas, mas não foi sempre assim. Então, para que possamos ter acesso a esses softwares de forma muito fácil, muito simples, existe um processo para que eles sejam construídos, mas não foi sempre assim. Então, para entender como esse processo se iniciou, vou falar rapidamente sobre a crise do software. Então, os computadores, inicialmente, eles tinham aplicações militares. Com o fim da Segunda Guerra, eles passaram a ter outras aplicações. Passaram a ser aplicações comerciais, basicamente. Para se produzir esse tipo de software, era necessário um processo. Como era inicial, não era muito bem definido esse processo. Então, existiam diversos problemas nesses processos, que eram a questão dos cronogramas, dos requisitos, do gerenciamento, da manutenção e evolução desses softwares. Tudo isso gerou uma crise de desenvolvimento. Então foi necessário se fazer um estudo para se criar processos para que o desenvolvimento fosse fluido e contínuo e não apresentasse mais esse tipo de problema. Daí nasceu a engenharia de software. A engenharia de software, como vocês podem observar nessa figura, ela é basicamente a utilização de ferramentas, métodos e processos, que nós vamos ver mais à frente, com foco na qualidade. Então, o objetivo da engenharia é produzir de maneira sistemática, ou seja, de maneira que todas as etapas sejam bem conhecidas, bem definidas e com bons resultados, um software que tenha um prazo real e um custo viável. Então, nós vamos entender durante essas duas próximas competências como funciona esse processo de desenvolvimento de um sistema. Como vocês podem ver também na figura que está sendo mostrada agora, no centro da tela, um círculo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, requisitos, a imagem de uma mulher, análise, imagem de um homem, desenvolvimento, um homem e uma mulher e, por fim, testes, 2 homens. Os papéis que são necessários para que um software entre em funcionamento. Então nós temos um analista, nós temos um desenvolvedor, que é a pessoa que vai, de fato, codificar o programa, testadores, que vão verificar o pleno funcionamento desse sistema. Temos também gerente de projeto, porque num projeto com diversas equipes, atividades, existem vários problemas de cronograma, de atividades, de pessoal. Então é necessário ter uma pessoa para gerenciar toda essa equipe e todo esse processo. Então, o que é um processo de desenvolvimento de um software? É um conjunto de atividades, certo? Podemos entender assim como um processo, um conjunto de atividades, em que cada atividade tem o seu resultado, que vai auxiliar na construção de um software completo ao final desse processo. Esse processo ele tem diversas atividades, então podemos entender como especificação de requisitos,
Requisitos vamos entender como sendo as características que o software precisa ter e as funcionalidades que ele precisa realizar. Então, depois de uma análise de requisitos, nós vamos ter um projeto que vai definir como esses requisitos vão ser colocados em prática. Vamos ter um projeto de implementação, que é como o programador vai codificar esses requisitos. Vamos ter também um processo de validação, onde o software é testado. E, por fim, quando o software entra em funcionamento, ele ganha novas funcionalidades e esse processo chamamos de evolução. Então, o resultado de um processo de desenvolvimento de sistemas ou de um software é um software em funcionamento, certo? Atrelado a esse conceito de processo, nós temos as fases, que é um período de tempo durante aquela que a atividade vai ser realizada, e as disciplinas. Podemos entender como disciplinas cada etapa dessa: requisitos, teste, desenvolvimento, validação e evolução. Visto que é um processo, nós vamos entender agora quais são as aplicações desse processo. Então, o processo é definido de forma genérica, são atividades que genericamente são utilizadas para desenvolver um sistema. Então, existem metodologias que são aplicações desse processo. Nós vamos entender aqui rapidamente como esses processos, como essas metodologias evoluíram ao longo do tempo. Então, cada metodologia dessa aplicou as funcionalidades, as atividades básicas de uma forma que atendesse à sua necessidade. Ao longo do tempo, essas necessidades foram evoluindo e os processos também passaram por mudanças. Então, nós vamos aqui entender rapidamente como funcionam esses processos que eu escolhi para mostrar a você a evolução do processo. O primeiro é o modelo cascata, como vocês podem ver na figura que está sendo mostrada. Então, o modelo cascata é considerado o primeiro modelo de desenvolvimento de software. Ele tinha atividades bem definidas e funcionava de fato uma após a outra. Ele tinha a atividade de comunicação, que era a parte de levantamento dos requisitos, o planejamento, que seriam estimativas, cronogramas e como seria o acompanhamento do projeto, a etapa de modelagem, que seria a análise dos requisitos coletados, e o projeto como seria executado até o fim, a questão de desenvolvimento, testes e por aí vai. Tem a etapa de construção, que seria a codificação de fato e a realização dos testes, e o que ele chama de emprego, que seria a entrega do software para o cliente e a sua evolução e o seu suporte durante o seu funcionamento. O modelo cascata ele é bem antigo e ainda assim sofre muitas críticas por ter esse modelo mais engessado, por ter etapas bem definidas e que cada etapa deve só iniciar quando a anterior terminar. Isso fazia com que o software demorasse muito tempo para se entrar em evolução. Então, ele é importante para a gente entender como funciona o processo, mas ele já não é tão utilizado. Nós vamos entender por quê. Com o passar do tempo, houve a necessidade de que algumas atividades fossem intercaladas durante o desenvolvimento. Então, o modelo cascata já não servia por ser tão engessado. Então, se existia a necessidade de se testar um pouco antes de se entregar ao cliente, existia a necessidade de saber como ficaria o produto final. Então, o modelo que nós vamos ver agora é o prototipação, que vocês estão vendo aí na tela. Imagem no centro da tela, em círculo, com a seguinte sequência: comunicação, projeto rápido, modelagem, projeto rápido, construção de um protótipo, emprego, entrega e realimentação. No modelo prototipação foi inserido esse elemento protótipo, o que seria uma tentativa de mostrar a um usuário final, a um cliente, como ficaria esse projeto, esse sistema. Então, foram criados esses tipos de protótipos para que pudessem ser, durante o processo, validados, coletados requisitos através dele, para que pudessem mostrar ao cliente como seria. Isso ajudaria não só na questão do requisito, mas também no feedback do cliente para saber se estava atendendo ou não o que se esperava. O modelo prototipação, ele basicamente tem as mesmas atividades do modelo cascata. Como vocês podem ver, elas agora são dispostas em forma de círculo, de um ciclo, na verdade, porque esse ciclo passava a ser executado diversas vezes até que se chegasse a um produto final. E vocês vão ver também, a modelagem, ela tinha um protótipo rápido, um projeto rápido, ou seja, não ia mais desenvolver o projeto até o fim para que pudesse ser testado, ser validado com o cliente. Ele ia desenvolver uma parte do sistema, que ele chama de protótipo, para que o cliente pudesse validar e a partir dela ele pudesse evoluir em outras versões. Baseado no modelo prototipação, nós vamos ver o modelo incremental. De onde vem o termo incremental? De incremento, ou seja, o software agora não passaria mais a ser desenvolvido por completo como era no modelo cascata.
ele agora passaria a ser desenvolvido em etapas, em funcionalidades, em incrementos. Então, cada planejamento daquelas mesmas atividades que nós vimos, elas são realizadas para apenas uma funcionalidade, vamos pensar assim. E ao fim de cada incremento, ao fim de cada ciclo, entendendo como ciclo passar por todas as atividades, uma nova funcionalidade é adicionada ao software. Então, assim, o cliente poderia ter uma visão do que estaria sendo entregue e poderia também validar por partes, o que melhoraria o feedback dele em relação ao produto. Ao final dos diversos incrementos, não existe um número real, quantos forem necessários para que o projeto possa ser entregue, a gente teria um software rodando com qualidade e atendendo às necessidades do cliente. Baseado em todas essas mudanças que nós vimos até agora, foi criado um modelo unificado. Como o próprio nome diz, a ideia era unificar todas as vantagens que foram sendo desenvolvidas ao longo dos projetos, ao longo dos modelos, das mudanças dos modelos. Então, o modelo unificado visa trazer as melhorias que foram ao longo do tempo sendo implementadas dentro dos processos num modelo só. Então, ele tem a concepção, a elaboração, a construção e a transição. E também o termo iteração. A iteração seria a passagem por cada uma das etapas de uma vez. Cada vez que o modelo passa por essas etapas, ele desenvolve uma parte do sistema. Então lembra muito o modelo incremental. E a ideia é exatamente essa. É ter o software sendo desenvolvido aos poucos, de forma incremental, focado nas necessidades do cliente e com cada fase bem definida. A concepção é aquela fase inicial, onde os requisitos são coletados, onde as definições são feitas para que o software possa funcionar. Em seguida, a elaboração, que é o planejamento de como vai ser executado o projeto. A fase de desenvolvimento do projeto, a fase de testes, a fase de entrega do cliente e a fase de evolução. A construção é, de fato, a fase onde o projeto é desenvolvido, com todas as suas etapas planejadas na atividade anterior. E a transição consiste na entrega do software ao cliente e na sua evolução com novas funcionalidades e também baseado nos feedbacks do cliente. Algumas características do modelo unificado são: eles são dirigidos por caso de uso. O que é caso de uso? Entenda caso de uso como sendo uma necessidade do cliente. Então você, como cliente de um sistema, tem a necessidade de se cadastrar nesse sistema, de ter lá login e senha. Então a gente pode entender como sendo um caso de uso. Esse caso de uso vai ser colocado no projeto e vai ser desenvolvido pela equipe. Então a ideia é ter vários casos de uso e dentro desses casos de uso eles serem desenvolvidos etapa por etapa. Centrado na arquitetura. Podemos entender como arquitetura a construção do sistema. Então, a parte de infra que vai ser utilizada, a parte do que vai ser codificada, banco de dados, então, o modelo que vai ser utilizado. A arquitetura é, de fato, o desenho do projeto do software. Então, após os casos de uso, é feita uma arquitetura muito bem escolhida, definida, detalhada, para que isso ajude no processo de desenvolvimento. Ele é iterativo e incremental. O que isso quer dizer? Quer dizer que em cada etapa que as atividades são executadas, eu vou ter uma nova funcionalidade do sistema. Eu vou ter mais um pedaço do sistema disponível. Isso auxilia de forma que melhora o desenvolvimento das funcionalidades, são focadas naquelas funcionalidades, ajuda o cliente a entender o que ele está recebendo e ajuda também a validar. E de acordo com a validação que é feita não só pela equipe, mas pelo cliente, essa melhoria pode ter um resultado ainda maior devido a novas necessidades e a diversos pontos de melhoria que é enxergado pelo cliente. Por último, nós vamos entender o que tem de mais recente nos modelos de desenvolvimento de sistemas, que é o modelo ágil. O nome ágil já dá a entender que era necessário ter um desenvolvimento ou uma entrega de produto mais rápida ao cliente. Então, baseado ainda nessas evoluções, foi-se criado um manifesto ágil. Isso está mais detalhado ainda no nosso caderno. Então, você vai poder ler o que era o manifesto ágil, quais são os itens do manifesto ágil e o que cada um prega. O que nós vamos aqui mostrar é uma revisão bem rápida do que seria o modelo ágil. Existem diversos modelos ágeis. Vocês podem acessar os links que deixamos para vocês como material complementar e conhecer outros modelos. Nós aqui vamos utilizar o Scrum. O Scrum é um modelo ágil baseado nas evoluções do modelo unificado e que insere alguns elementos novos que nós vamos entender rapidamente, como você pode acompanhar na figura que está sendo mostrada.
O Scrum tem a figura do backlog. O que seria o backlog? O backlog seriam os casos de uso do modelo anterior. São as necessidades que o cliente quer que sejam desenvolvidas para resolver os seus problemas. Então é feito diversos casos de uso, que a gente chama de backlog, e eles são listados para a equipe de análise. Após essa análise, é feito um sprint backlog. Primeiro, vamos entender o que é uma sprint. A sprint é uma entrega. Nada mais é do que uma passagem por todas as etapas do processo, entregando um software ou uma parte do software ao cliente. Então, a sprint vai entregar um conjunto de backlogs, que são selecionados pelos analistas, clientes e desenvolvedores, por toda a equipe, e eles são listados no sprint backlog. Então, o sprint backlog é uma lista de necessidades que o cliente quer que sejam desenvolvidas. Após a escolha da sprint backlog, é feito uma etapa de desenvolvimento. O Scrum prega que uma etapa de desenvolvimento não deve durar mais do que um mês, porque assim você entrega uma funcionalidade mais rápido, o cliente vai ter acesso a um produto mais rápido e você também não pode aumentar muito o tamanho da sprint backlog. Então tem que ser muito bem escolhido, muito bem selecionado e também não pode ter diversos itens para não atrapalhar o tempo de desenvolvimento. Passado esse tempo de desenvolvimento, um pedaço desse produto é entregue ao cliente. Então o cliente vai verificar se aquilo atende, se está no caminho certo ou se precisa de melhorias. Os modelos ágeis também trazem outros paradigmas que a gente vai entender rapidamente. No caso do Scrum, temos a figura do Scrum Master. O que é um Scrum Master? É uma pessoa que entende muito bem os processos, entende muito bem como deve funcionar esse modelo e vai auxiliar durante as etapas de desenvolvimento em problemas que possam surgir. Ele não é necessariamente um gerente do projeto, essa figura também existe, trabalha em paralelo, mas o Scrum Master é uma pessoa que entende muito bem o processo, como ele vai se desenvolver e vai auxiliar durante todos os problemas que possam surgir nessa etapa. Bom, nessa primeira competência, vimos rapidamente o que seria a engenharia de software, alguns modelos e, de fato, para que serve o processo. O ideal é entender que um processo de desenvolvimento auxilia a entrega de um produto com maior qualidade. Esse é o que precisamos entender até agora. O ideal é que você leia o caderno, competência 1, faça as atividades e nos procure no fórum em caso de dúvidas. Na próxima competência, nós vamos focar um pouco mais na questão da qualidade. Vamos entender o que é qualidade de software e também qualidade do processo. Esse processo que estudamos agora, ele também precisa ter qualidade. Nós vamos entender como é que funciona a aferição de qualidade desses processos. Até a próxima. Som direto, Mariana Guerra. Imagens, Mariana Guerra. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte, Victor Lins. Edição, Danilo Albuquerque. Professor autor, Pedro Silva. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Américo Barros. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em novembro de 2019.